A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o irmão Henrique Ventura, mestre da Igreja Anabatista em Fortaleza, trazendo uma pequena meditação na Palavra de Deus que envolve o contexto atual dessa pandemia que se estende desde o ano passado. E eu vou dividir a minha fala em partes. Em primeiro lugar, reforço para os irmãos e ressalto que a Covid-19 não tem nada a ver com profecias do Apocalipse de Deus punindo a humanidade. São vários os profetas do Apocalipse gravando vídeo no YouTube, sensacionalistas, alguns chegando até a dizer que Deus está falando por meio deles, dizendo que a Covid-19 é a mão de Deus para punir a humanidade. E o pior é que muita gente divulga esses vídeos sem nem ao menos analisar o seu conteúdo de acordo com a palavra de Deus. O que na verdade acontece é que esses vídeos apocalípticos, profetas entre aspas, não passam de opinião, que não tem nenhum respaldo na Escritura. E nós não devemos aceitar a opinião, nós devemos ter o nosso argumento fundamentado na razão e na palavra de Deus, principalmente na Bíblia, que é racional. A Bíblia não trabalha com essa irracionalidade que beira a loucura e ao fanatismo de muitos por aí no contexto atual. Vamos fazer duas análises bem objetivas com respeito a essa questão que estão dizendo que a Covid-19 é a mão de Deus sobre a humanidade. Olha só, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi interceder por Ló. E quem conhece o texto bíblico vê que Abraão argumenta da seguinte forma: porventura, Senhor, tu destruirias o justo com o ímpio? Se tivesse 50 justos em Sodoma, tu destruiria? Deus responde, não. Aí Abraão continua, e se tivesse 40? Deus diz, não, até que chegue em 1. E Deus disse que não destruiria Sodoma e Gomorra se tivesse um justo. Ou seja, é da natureza de Deus não punir o justo com o ímpio. Portanto, se a Covid-19 é a mão de Deus sobre a humanidade, então Deus está punindo o crente com o ímpio, porque homens santos de vida ilibada estão pegando Covid. A gente conhece um do nosso contexto que é um homem de Deus que pegou 2 vezes e que tomou remédio para que a Covid não se alastrasse e chegasse no pior. Homens de Deus por aí afora, pastores santificados, estão pegando Covid e alguns até morreram. É Deus punindo o justo com o ímpio? Deus descumpriria sua palavra? Aí como é, meu irmão, que você vai dar crédito a mensagens de pessoas que não têm nenhum conhecimento da Escritura, oportunistas, profetas da desgraça, que só aumenta a ansiedade das pessoas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Aflições envolvem tanto problemas do dia a dia como mesmo a enfermidade. Paulo disse que nós que temos as primícias do Espírito gememos em nosso corpo mortal, esperando a adoção de filhos, ou seja, a transformação do nosso corpo. Portanto, não tem nenhum cabimento bíblico em dizer que a Covid-19 é a mão de Deus sobre a humanidade. A segunda colocação, que tem a ver com a primeira, é de afirmarem que a Covid-19 é o sinal dos tempos, é o fim dos tempos. Já estamos nos fim dos tempos. E o sinal dos fim dos tempos não são questões físicas, como doença e catástrofe. São questões de cunho moral. Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais, ingratos, blasfemos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus falou que nos fins dos tempos a humanidade ficaria semelhante a Sodoma e Gomorra, e aí ele apela para o aspecto moral, porque ele diz, casavam-se e davam-se em casamento. Então a questão moral é o principal sinal dos fins dos tempos. Por isso que nós estamos nos fins dos tempos, independente da Covid-19. E em terceiro lugar, a Covid-19 não é a única pandemia que já aconteceu na humanidade. Para o passado, se recuarmos ao passado, vamos encontrar várias pandemias
tão violentas como a Covid-19. Vou citar duas. Uma bem recuada no tempo, no século XIV, que foi a peste bubônica, que dizimou 25% da população europeia, e inclusive naquela época muitos profetas do Apocalipse apareceram dizendo que era o fim dos tempos, que Jesus ia voltar, que Deus estava punindo a humanidade, e a humanidade nem se acabou. Outra pandemia poderosa, destrutiva, foi a gripe espanhola, que dizimou milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E naquela época também apareceu gente dizendo, é o fim dos tempos, essa gripe aí é sinal de que Deus está punindo a humanidade. E nem por isso a humanidade acabou. E a humanidade não vai acabar com a Covid-19. Já já isso aí vai passar. Por que está se alastrando tanto, então? Por culpa das próprias pessoas. Seja do governo que falhou numa medida preventiva, seja da própria população que afrouxou os cuidados, achando que o problema tinha passado. Porventura, é Deus punindo a humanidade quando, por exemplo, pessoas em pleno lockdown se reúnem sem máscara, fazendo aglomeração? É Deus punindo as pessoas quando não deveria ter tido e teve carnaval, ou mesmo no ano passado, eleições, inclusive com passeatas, com aglomerações? É Deus punindo as pessoas em supermercados que não seguem os protocolos? É Deus punindo a humanidade com crentes que vão para a igreja com sintoma de Covid, contaminando o irmão? Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter claras evidências no pensamento. Vamos pensar de maneira racional, vamos largar essa bobagem e ver tudo que circula pela internet e ficar divulgando, ficar propagando. Qual é o seu fundamento? É o que você escuta dos outros ou o que está escrito na palavra de Deus? Que está escrito na Bíblia? E a Bíblia é bem clara. Deus não vai punir o crente com o ímpio. Portanto, qualquer doença, qualquer situação existencial é da própria vida, a qual o crente não está imune. Mas a vingança de Deus sobre o mundo, a ira de Deus, não vai acontecer com a igreja aqui, mesmo que seja por uma pandemia, que inclusive vai acontecer durante a grande tribulação, ou de qualquer outra forma, como catástrofes naturais. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías que o justo é tirado da terra antes que venha o mal. E aí o profeta está se referindo ao mal como sendo a ação de Deus para punir a humanidade. Portanto, medite. Não dê crédito a qualquer coisa que você vê no YouTube. Aliás, eu dou aqui uma dica, vá ler a Bíblia. Saia um pouquinho das redes sociais. Tem crente que é 24 horas por dia na tela de um celular vendo besteira. Vá orar, vá ler a Escritura, que você vai fortalecer a sua alma muito mais. Portanto, eu me apego ao que eu disse, não retiro um tio. Covid-19 não é a mão de Deus sobre a humanidade. É parte da própria degradação da humanidade, da qual Paulo fala em Romanos capítulo 8, que a humanidade ficou sujeita à vaidade, isto é, frágil. Não por causa de Deus que a criou, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado de Adão. Vá ler a Bíblia, vá conhecer a Escritura, use a razão para refutar esses vídeos sensacionalistas que só aumentam a ansiedade e o medo daqueles que são fracos na fé. Nosso fundamento é a Bíblia. E o que não tiver de acordo com a Bíblia, seja rejeitado, mesmo que venha de quem vier. Porque nós não nos fundamentamos em autoridades. Se a própria autoridade, seja ela pastor, seja ela governante, estiver fora da Bíblia, a gente rejeita. Porque a palavra de Deus é o fundamento final. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.